Namastê, gente. Aqui é o Deep novamente. Ah, a gente vai falar sobre algumas coisas da Índia. Hoje a tema é sobre vida da mulher indiana, né? Ah, deixa eu ficar online no Instagram também. Desculpe pelo atraso. Sei lá, internet. A internet acho que não tá boa. Mas vamos lá. Bom, então, vamos começar. Por enquanto as pessoas vão ficar online, né? Então, primeiro é que mulher indiana, as famílias indianas preferem o filho homem. Por quê? Ah, porque para a família indiana o pensamento é o seguinte: o homem, quando ele nasce, ele vai casar e ele vai trazer uma nora em casa que e quando vai ter filhos, aí os filhos que geração. Por exemplo, o meu nome é Pradip Tawadi, família Tawadi. Como que ele vai, a família vai crescer? Quando eu vou casar, que o meu sangue, eu vou casar e eu vou ficar em casa mesmo. O meu sobrenome vai continuar, mas quando é a menina, ela vai casar com outra família. E quando ela vai casar, ela vai ter filhos daquela família e não essa família. Por exemplo, a minha irmã, ela casou na outra família e ela tem os filhos da família do marido dela, entendeu? Por isso, outra coisa, outro assunto é que por que a família indiana prefere um homem? Porque o negócio de dote. Muita gente, assim, hoje em dia, o governo proibiu de aceitar oferecer o dote. Mas ainda, hoje em dia, as pessoas pedem o presente. Presente, ué, é o presente só para sua filha mesmo. Tipo, dá uma moto pro genro que ele vai andar, vai chegar em casa mais rápido mesmo, vai ficar mais tempo com sua filha. No final de semana ele mesmo vai levar. Então dá uma moto. Não que a gente está pedindo, é só ah, só para a sua filha também vai curtir. Aí as famílias acabam de dar esse presente. Então, às vezes tem famílias que os pais não têm condição de pagar esse dote. Foram muitos casos as sogras ou a família do marido já mataram muitas noras por causa disso. Hoje em dia é muito raro mesmo. Mas, assim, pedir dinheiro, ainda infelizmente, os mendigos, eles ficam pedindo dinheiro para a família da mulher, né? Para mim é um mendigo. Então eles ficam pedindo dinheiro.
Por causa disso também a família indiana prefere o filho homem, porque o homem ele vai trazer o dinheiro em casa em forma de dote. Agora a mulher não, você tem que pagar para a filha. Ainda o casamento às vezes é que se não aceitar dote, algumas famílias, por exemplo, o, o- uma, a família de homem, o marido, o noivo, vai pedir, ó, a gente não quer nada de dote, nada, só que você ah, paga todas as dívidas ou a conta de casamento. Aí, então, o, tem que alugar o lugar para casamento, para realizar esse casamento, as roupas, comida, se você compra as presentes pro casal, né? E se o noivo é de outro estado, outra cidade, e para ele passar a noite, reservar hotel, e depois coisa de dança, entendeu? Muita grana. E também casamento indiano, ele dura 3 dias, né? Mínimo é 2 dias. Então, então eles é toda essa despesa, né? Que o pai da menina tem que pagar. Por isso, a família indiana prefere o homem. Sim, agora sei. Se não tivesse mulher, como que o homem vai ter esposa? Mas é o pensamento, né? Cada um própria pensa em si mesmo. Então é isso. Ah, a vida inteira a mulher às vezes leva assim, os pais falam, ué, eu queria ter o filho, nasceu essa bandida. Às vezes mães falam sim, não é que não falam. Então, é, tá. Próximo ponto é as roupas. Agora, ah, mas antes eu queria falar sobre outra coisa. É, analfabetismo. Seguinte, como eu expliquei, os homens, a família indiana prefere o filho homem. Então, agora, tem muitas coisas que as famílias barrem. Por exemplo, ah, as, as filhas, elas às vezes não frequentam a escola, meninas. Por quê? Ué, você vai casar e vai na casa do seu marido. Vai fazer o que lá? Só você vai lavar, passar e cozinhar. Então que adianta você, tipo, você completar a graduação, mas sua graduação vai servir para quê? Só para lavar, passar e cozinhar. Então, melhor você nem, eu não vou gastar dinheiro com sua educação não. Porque não vai ser benefício para minha família, a própria família da menina que pensa. Infelizmente ainda 50 a 60% de famílias ainda eles pensam dessa forma. E essas famílias são de bem interior. Então, muitas das mulheres, as meninas, elas acabam sendo, nem sabem ler, escrever, sabe? E elas não conseguem ser independentes. Não é por causa só isso, mas hoje em dia tem as mulheres que estão fazendo o trabalho voluntário. ah, as mulheres das cidades elas vão até lá no interior, elas vão dar as aulas
para essas mulheres que não sabem ler, escrever e quem tem desejo de aprender e crescer na vida. Por quê? O marido, na vida nada você não tem garantia de nada, né? Por exemplo, eu estou vivo agora e amanhã posso eu falecer. Então, quando o homem falece ou vai morrer, a menina, a esposa tem que tomar conta da família. Então, para isso, ela tem que trabalhar. Agora, é muito ruim de Primeiro, a cultura indiana, sempre eu falei que é muito machista. Muito. E trabalhar junto com o homem é difícil. Às vezes, tem... Não, podem trabalhar sim, Karine. Elas trabalham. Hoje em dia, tem muitas mulheres estão trabalhando. Mas, bem no interior, ainda a vida da uma mulher é muito difícil. Agora, se for mulher sozinha, por exemplo, principalmente as viúvas, aí já sabe, né, que os homens primeiro, como a cultura indiana é machista, eles não vão aceitar, aceitar ela, porque eles vão pensar que a mulher que vai ficar ao lado da gente agora, porque eles não aceitam que a mulher é tão competente como eles. Então, por causa disso também. E, como é natureza, muitas vão dar em cima, muitos vão querer aproveitar, porque ela não tem homem para defender, entendeu? E assim, agora, falando disso, as viúvas, elas podem casar sim, de novo. Mas a família indiana, nem a família, a cultura indiana, ou a sociedade indiana ainda, tipo, marido morreu, coitada. Tem duas opiniões. Primeiro, algumas pessoas vão pensar que é destino, porque cada um morre assim mesmo. Quem nasceu vai morrer, que é positivo. Agora, tem outro pensamento, ou outro tipo de pessoas que vão falar que, ela foi ruim ou trouxe mal sorte, por isso que o marido morreu, entendeu? Bota a culpa na mulher. Então, tem essas pessoas também. Agora, a pessoa que vai casar com viúva, ele tem que ter muita cabeça aberta. E se tiver filho, também tem que aceitar, que é difícil. E todas essas coisas. Então, sobre esse assunto também eu falei. O próximo é as roupas. As roupas, como todo mundo sabe, ou se alguém não saber, é, mulheres indianas, casadas principalmente, elas usam sari. Sari é um pano comprido, de dois tamanhos diferentes. Um é 9 metros e comum é 6 metros. As pessoas bem antigas ou mais velhas, elas usam de 9 metros. E forma de usar é diferente do que 6 metros. 6 metros é comum que vocês veem na televisão, nos vídeos, comum. Então, é o sari que cumpre seu corpo, cobre o seu corpo inteiro, né? Agora, usar como calça, jeans, camisa, é difícil. Por quê? Porque essa cultura foi ocidental para a cultura indiana.
entendeu? E que fica colado no corpo, né? Mas, como eu já falei, que a, a sociedade indiana é masculina, muito machista, e muitos burros já já falaram que as roupas indianas, roupas das mulheres, por que que acontece esse estupro? É por causa das roupas que elas começam a usar, assim, colados no corpo, que mostra o corpo inteiro, né? As figuras, os tamanhos. Desculpa, que eu não quero ofender nenhuma mulher, mas os burros que pensam e falam no público, e esses burros muitos são políticos, que valem nada. Bom, eu não estou aqui para falar sobre os políticos, é que tem muitas restrições para as mulheres para usar as roupas, principalmente ocidentais. Normalmente você vê as mulheres usando as batas ou as roupas compridas, né? Então, como eu já falei, é Namaskar Tairine. É, tá certa, Karine. É machistas mesmo, mas fazer o quê? Namaste Ju, pelo Instagram. O próximo é que cuidar apenas da casa. Sim, como eu já falei, que a mulher é fabricada só para tomar conta da, da casa, dos filhos, do marido, como fosse empregada doméstica. E também é, é tantos anos é agido dessa forma só, entendeu? Sim, aí elas não têm liberdade de fazer um monte de coisas. Então, também é isso, né? Outra coisa, se você está trabalhando, normalmente nas cidades vocês veem que tem muitas mulheres independentes trabalhando nas, nas empresas multinacionais, que às vezes você tem que trabalhar à noite, mas tem muita restrição também, própria dentro de casa. Os pais proibem as mulheres sair depois das tipo 8 horas da noite. Sim, alguns lugares são perigosos, até para os homens, não falo que não. Mas tem esse tipo de restrição. Agora, o homem pode sair porque ele é um homem forte, tem razão. Mas se a menina quer sair, tem famílias que até que os pais entendem e deixam ir na casa de amiga, mas muitas não. Então, a vida de mulher indiana ainda no interior é muito difícil, entendeu? Aí tem que trabalhar bastante para ajudar elas, principalmente bem no interior, porque a mulher ainda tá precisando muito de ajuda. Bom, então as perguntas podem começar. A primeira pergunta é da Karine. Namaste, Karine. Elas são criadas de novas. Sim, sim. Desde criança, desde tipo 5 anos, 7 anos, ela já toma conta começa tipo varrer a casa, dobrar as roupas, né? Limpar a casa, essas coisas, pequenas coisas, as mães começam a passar para meninas, para elas aprender. Então, aí se ela falar, às vezes tem casos que as meninas
que tem o homem irmão, elas ficam em inveja, porque o homem fica fazendo nada e a mulher é sobrecarregada de fazer as coisas dentro de casa. Por isso, muitos indianos, ah, aproximadamente 50 a 60% de indianos, eles não sabem nada de fazer sobre as coisas da casa. E também não gostam de fazer. Entendeu? Mais algumas perguntas? Juliana, Dalila. Oi Priscila, namastê. Sei que faz parte da cultura, mas você particularmente já tem visão mais moderna quanto a isso? Não entendi, Priscila. O que você quer dizer? Sei que faz parte da cultura, mas você particularmente já tem uma visão mais moderna quanto a isso. Quanto a isso o que? Sobre? Bom, ah, outra semana eu não consegui fazer porque eu estava resolvendo alguns assuntos particulares, mas agora também, às vezes, eu eu estou ocupado, então às vezes não dá para fazer live, mas quando eu puder, com certeza eu farei. Não entendi ainda, Priscila. Digo quantas a criação da menina. Quanto a criação. Seja mais claro, por favor. Eu não estou entendendo. Mulheres não trabalham, Suelen. Suelen, elas trabalham sim. Trabalham sim. Mas, maiorias, elas trabalham só dentro de casa. Agora, tipo, minhas irmãs, elas trabalham fora. Normalmente, a Índia, você vê, tem duas cenas. A Índia, que é moderna, nas cidades que você vê a mulher normal, ela trabalha, ela ganha dinheiro, próprio dinheiro dela. E tem as mulheres bem no interior. Tem algumas mulheres que até ajudam o marido na plantação, né? Mas tem muitas que não. Tipo, normalmente essas mulheres que são dentro de casa, que o marido não tem profissão como 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 plantação. Claro que tem, pois você já foi para o Brasil, viver uma cultura mais aberta. Não tem nada disso, Ju. É que depende. Eu sempre fui pessoa aberta. Ah, eu dentro de casa eu também fui muito bem criado. Os meus pais não deixaram trabalhar dentro de casa. Elas não gostaram. Mas pra mim, eu sempre fui assim. Pra mim, mulher é igual o homem. Eu até ficava com pena da minha mãe, que nós somos quatro irmãos, duas irmãs, eu e meu irmão. Então, trabalhando só pra mim, eu às vezes eu cansava. Agora imagina a mãe que tem marido e mais quatro pessoas. Ela cansa demais. Então eu sempre ajudava ela. E ela às vezes ficava assim, chorando. O meu filho me entende. Não é que os meus irmãos não ajudaram. Claro que minhas duas irmãs já ajudaram também. Mas como agora, sabe, né, aquela cultura de homem deve ser tratado como um homem, não, eu não acredito. Os maridos então não ajudam muito em casa? Muitas vezes não. A pessoa que o marido lá é assim, que ele trabalha fora de casa, né? Então a função do homem é trazer dinheiro em casa. E quem cuida da casa e os filhos é a mulher, né?
Então, normalmente os maridos não. Namaste. Então, na vida casal indiano, não existe o papel de mulher ajudar nas fianças, etc. Somente cuidados. Então, hoje em dia as mulheres estão completando graduação, estão ficando independente, pensando no futuro, ter própria carreira, mas ainda muitas mulheres sendo graduadas, educada, elas depois de casamento, às vezes o marido já que é uma lei, né? Que você nem é lei, que é entendimento, você só casou, agora o marido começa a passar, o homem começa a passar as próprias coisas, ou cuidar, cuida da minha, lava minhas roupas, por favor. Ou agora, o homem não vai no tanque e vai lavar. O homem lavando as roupas, difícil, na Índia. Quase praticamente raro, entendeu? Aí, difícil de ter um homem trabalhando, cuidando da casa. Existem os homens, sim, mas infelizmente não tanto. Tipo, 10 a 20% só. Bom, recebi mais uma pergunta do e-mail. Bom, Priscila, agora eu entendi. Não, eu não concordo. Para mim, homem e mulher são iguais. Elas também sentem fome, elas também sentem, elas também cansam, elas também precisam apoio, carinho. Tanto o homem. Então por que diferença? Entendeu? Até às vezes, quando é casal, muitas famílias, quando é, por exemplo, uma coisa mais pequena, por exemplo, a comida de hoje, os homens, as mulheres, às vezes, elas não servem para o marido. Elas vão servir a comida de amanhã mesmo. Amanhã elas vão servir comida de amanhã. E o que é restante de hoje, elas vão consumir amanhã. Entendeu? Que é comida fraca para ele, na mente deles. Mas eu acho esse pensamento, se a mulher também tem que dividir, começar para os próprios filhos, né? Começando, tipo, eu casei com, por exemplo, eu casei com uma indiana. Aí comecei, mas eu estou trabalhando, eu não sei. Eu tô vivendo separado, estou morando separado com ela. Quando eu vou ter filho, ela começa a dar, tipo, dividir tudo igual. Se eu tiver o filho menino e filho menina, filha menina, então ela tem que tratar os dois iguais, não separados. Tem muitas mulheres que fazem essa diferença, porque já elas foram criadas dessa forma. Mas elas têm que mudar esse pensamento, sendo claro que o homem também tem que ajudar. Mas infelizmente ainda precisa ser apoio moral, né? Bom, Juliana, se ela quiser fazer faculdade, terá que dizer antes de casamento, né? Sim. Depois de casar, ela poderá trabalhar a área dela, ou a maioria dos homens não deixam trabalhar. Claro, se quiser fazer faculdade, melhor é fazer antes de. Melhor não. Elas casam mais ou menos até 18 anos. Certamente. 18 anos passou, 19, a menina está pronta. Porque a idade mínima para casar lá na Índia é
18 anos para meninas e 21 anos para o menino, né? Aí normalmente escolar é 14 anos, com mais 4 anos, não minto, 3 5 anos de colégio, né? Que dá graduação. Então, mais ou menos 19, até 19 anos ela já está formada. Ah, aí depois, se ela quiser começar a trabalhar, se a família é aberta, um pouco educada, elas conseguem começar a trabalhar. Mas essa cena você vê normalmente nas cidades. Agora, interior ou cidades pequenas, elas acabam fazer bicos, né, de trabalho. Por exemplo, vender as roupas, vender qualquer coisa, ou até elas abrem próprio as coisas de comida elas fazem e vender, ou de a loja de costureira elas se tornam, né? Então é assim, mas se o homem ela conseguir fazer a mente do marido que bom, eu estou em casa mesmo, não tenho nada para fazer. Será que eu começo a trabalhar que nem fosse metade do dia, não fosse 8 horas, mas pelo menos 4 horas só para passar tempo, porque depois de casamento o marido vai para trabalhar, aí ela fica em casa sozinha. Se ela está morando sozinha, né, o marido ou mulher. Agora, se está morando com família inteira, normalmente que você vê, né? A família, eles moram juntos, sogra, sogro, cunhado. Então ela tem que cuidar da casa, né? Porque a sogra aí tem que servir para a sogra. Essa cena normalmente você vê no interior. Aí, mas tem algumas pessoas que deixam sim, não é que não deixam, deixam sim. Então, Ju, mas é interessante, uma grande parte dos homens sabem cozinhar. É sim. Ah, mas eu acho que é necessário hoje em dia. Trabalho, manda ele viajar, como que vai fazer? Que é onde que não tem nenhum recurso, nenhuma pessoa para cozinhar para ele. Ele vai fazer o quê? Passar fome? Não, né? Então, mas eles não gostam mesmo. Tipo, sei lá. Mas tem um homem que gostam, como eu. Ontem eu fiz parata, vi pelo vídeo, aí gostei. Também as pessoas de casa, em casa gostaram. Bom, eu estou aprendendo. Sueli, e a relação dos pais e os filhos? Meu amigo me disse uma vez que não conversavam muito com os pais dele. Só necessário. Não é que não. Não é que não. Conversa sim. Problema lá, como eu falei que é a cultura machista, às vezes não é machista. Tipo, para eles, por exemplo, para conversar. Por exemplo, não é que na minha casa é assim, mas os meus pais, elas vão, se eu falar, por exemplo, o, eu quero ter amizade com uma pessoa muçulmana. Ou, não, é uma menina muçulmana. Eu posso ter amizade? Não. Por quê? Eles são traidores. Mas por quê? Ele nunca fez nada. Não, não pode. Você vai brigar comigo? Não, né? Eu, eu sou seu pai. Você vai me dar entendimento agora? Você vai me dar sabedoria? É assim mesmo agora? Você vai me ensinar como é que é? Aí você, a pessoa ou as crianças, elas, como elas respeitam muito os pais, claro que não é respeito sim, mas é o amor também. Aí a pessoa acaba sendo, não, tá bom. Eu sei melhor do que você. Eu tenho mais idade do que você. Eu sou mais velho do que você. Então não precisa me ensinar como que é viver. Entendeu? Senão,
Aí, às vezes, pô, se a pessoa não entende, eles batem também. Sim, os pais batem nos filhos. No Brasil também, alguns casos, não é que todos, alguns casos que os pais já bateram, mas só quando a pessoa está errada, entendeu? Mas às vezes, não é que... Só que a cultura, na minha visão, eles ainda são muito rígidos para aceitar as coisas novas, novos pensamentos. Talvez por causa de medo, eles não começam a pensar, nem têm disponibilidade para pensar que realmente, por exemplo, eu, no caso, eu na Bíblia, nem Bíblia, o livro sagrado do hinduísmo falou, ou Pandit, que é padre do hinduísmo, que se você está passando o tempo mal na sua vida, você tem que dar sacrifício de 4 galinhas. Aí o Deus vai abençoar. Agora me fala uma coisa, qual Deus vai falar que mata um filho seu e para abençoar outro seu filho? Claro que a galinha não é minha irmã nem o meu irmão. Mas é tirar uma vida para abençoar outra vida. Deus nunca fala isso. Mas se eu falar, você não sabe. Seu filho começa a dar entendimento, você não sabe. Os pais vão dizer isso. Entendeu? Você não sabe, porque você é jovem ainda, você não sabe da sociedade, você não sabe da vida, eu que vivi mais do que você. Como que você vai me... Você é mal educado, você está respondendo seus pais. Começar a gritar. Entendeu? Às vezes, eu não acho que são os indianos. É é natureza do humano. Quando ele pensa que está perdendo, ele só quer vencer. Entendeu? Ou assim, ou da outra forma. Não quer saber de como. Mas eles vão começar a gritar, ficar nervoso, até bater, né? Então, essas formas que deixam irritado, pelo menos eu não gosto dessas formas. Eu entendo que, por exemplo, eu e você, se eu tenho problema com você, nós temos amizade. Você fez alguma coisa que eu não gostei, ou eu fiz alguma coisa que não agradou a você. Então, melhor eu acho a gente sentar, nos falamos mesma língua, até se precisar contratarmos tradutor para falar. Se eu não falar, se eu estou falando hindi, você está falando português. Mas se eu estou falando português que você está entendendo, ou você está falando hindi que eu estou entendendo, nós não precisamos de nada. É língua humana. Não sou animal, eu também sou normal. Aí vamos conversar. Porque conversa que resolve. Ó, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Had. Had, não gostei dessa atitude, vamos dar uma cortadinha que a próxima vez você não faz isso porque não agradou eu. Pronto. Até os pais. Pai, você já fez, na sua época você já fez tantas coisas, coisa tal, tudo bem. Mas agora o tempo mudou. Será que a gente pode... aí tentar explicar. E os pais têm que ter disponibilidade para entender os filhos. Entendeu? Eu acho isso muito bom. Bom, próxima pergunta, né? Obviamente, não podemos generalizar as pessoas pela cultura, etc. Mas como seria possível a reação dos pais? Indiana. Então, já falei sobre isso, Tairine. Porque o último live foi sobre casamento indiano. Hoje a gente está falando sobre a vida de indiano, mas só o resumo que eu vou dar. É muito difícil de família aceitar
esse relacionamento, né? De o homem, ou mulher, o filho ou filha casar com um estrangeiro. Porque eles acham que a pessoa que vai casar não vai ter o mesmo costume que eles, não vão tentar entender. Alguns deixam, não é que não deixam, deixam sim, mas só pensando que vai casar, vai ficar tipo estrangeiro, lá é melhor, sabe? Então é isso. Próxima alguma pergunta, gente? Bom, próximo live, como eu já está na página, vai ser aquela novela que fez muito sucesso no Brasil, é Caminho das Índias. Eu vi que algumas termas, algumas palavrinhas da Índia que eles usaram, a gente vai falar sobre isso. Vai ser interessante, né? Espero. Então, melhor você assiste, Tairine. E se tiver qualquer coisa, por favor, envie as perguntas por e-mail, pela mensagem, que a gente começa a discutir, né? Falar sobre. Se eu puder ajudar, claro que vou ajudar. Se eu não souber, eu vou estudar e vou trazer maiores informações, né? Penelope, você sabe a minha história. Oi, Penelope, tudo bom? Quanto tempo? Oi. Sim, eu não assisti. Eu ainda nem sabia falar português naquela época. Se eu soubesse, com certeza, ah, talvez eu faria uma personagem, né? Sei lá. Nova live. Então, Carla, vai, eu marquei para próximo domingo. Gente, mas por favor, me entenda. Às vezes eu tenho algumas coisas para resolver, aí não dá. Se não dá, por favor, me entenda, mas quando eu tiver tempo, com certeza farei, tá bom? Oi, Isabel, namastê. Por que se usa tatuar? Mas não entendi. Tatuar? Por que se usa tatuar mãos e pés? Então, é que normalmente quando é casamento ou um festival de Diwali ou festival de Holi, que elas pintam, né? É só para agradar, para ficar um desenho, né? Que a mulher sente feliz ver esses desenhos de rena. É, depois elas passam, quando seca a rena, elas passam limão com açúcar, a limonada com açúcar, que dura mais ou menos 2 a 3 semanas. Falam que a mulher casada que tem desse tipo de desenho, que elas trazem prosperidade, né? É símbolo de boa sorte, né? Por isso que elas fazem. Não, caro não. Caro não. Aproximadamente as meninas, normalmente você vê elas, as meninas que trabalham no salão, que elas têm essa pessoa que fazem essa tatuagem, né? Aproximadamente elas cobram R$ 50 para fazer isso. É o valor que
que a pessoa máximo que realmente está trabalhando tipo 10 a 20 anos nesse ramo. Agora, e é muito fina. Agora, se for pessoa normal, aí vai cobrar mais ou menos 20, não, entre 25 e 30 reais, 35, sim. Gente, tema de hoje é vida de mulher indianas. Se, por favor, traz as perguntas sobre as vidas normais, para a gente não misturar, né? As roupas para casamento são caras? Sim, depende, né, Karine? Depende do estilo, depende do. Às vezes tem prontas, às vezes você tem que mandar fazer. Aí você mandar fazer aí já era, porque é muito caro. Tairine. E sempre tem aquela clã. Chora da família da moça quando parece ser muito triste. Ah, esse cara parece ser muito triste, mas isso é muito triste. Então, essa é tristeza porque ela foi criada numa família que ela tem mãe, pai, irmãs, que ela pode compartilhar a alegria dela, a tristeza, ela pode falar. Agora, o cara que ela viu só uma vez, conversou um tempo e já vai casar que nem sei como que vai ser a sogra, como que é hábitos deles, como que é a reação deles, né? Convivência ela não tem, então ela fica perdida, tipo, eu tô indo no escuro, eu não sei de nada. Por isso que ela fica triste, entendeu? Na verdade, eu acho na minha visão, como eu vejo a mulher indiana, na hora de quando ela vai sair da casa do pai para viver com o marido, ela ficou um pouco, tipo, todas as emoções. Feliz, casou, tem companheiro, pessoa para amar, se amar, né? Depois, não sei como que vai ser casa, como que vai ser hábitos, não sei como que vai ser rotina deles. Não sei de nada. Triste porque deixou a casa dos pais, né? Então todas essas emoções juntos, emoção mais forte eu acho que acaba saindo nas formas de lágrimas, né? Então é isso. Algumas mais perguntas, gente? Nós temos ainda 10 minutos. As mulheres indianas geralmente têm filhos em casa ou nos hospitais. Então, 10 anos atrás, tinha as mulheres que têm filho dentro de casa, mas hoje em dia elas preferem ir até no hospital. Porque o governo indiano, eles já facilitou muito, né? Tem hospitais cada cidade pelo menos tem um hospital, hospital público. E elas fazem parto lá mesmo, né? Bom, pessoal, se eu falei alguma coisa que ofendeu, me perdoe, mas se gostou, por favor, compartilhe e traga mais questões, mais assuntos que podemos falar e fortalecer esse laço de entre Índia e o Brasil. Eu sei que eu sou pessoa comum, mas só ampliar a visão entre Brasil e Índia, né? As pessoas têm visão, não sei, diferente ou como que é. O meu motivo é só ajudar as pessoas, mas, né? Porque não trouxe nada nesse mundo e não vou levar nada. Ninguém, né?
Bom, e se alguém quiser aprender hindi, nós temos canal no YouTube, oferecemos aulas particulares de Hindi Marathi, que é língua estadual do, do estado Maharashtra. Eu não falo Punjabi, porque eu sou da parte oeste da Índia, Punjab fica norte, tá? Entre em contato para aprender Hindi, tá bom? Gostaria de ter mais informações sobre a política e economia da Índia. Me ajuda. Ah, Carla, esse assunto vai ser um pouco de pesado, mas eu vou tentar. Mas o que você quer mais? Assim, se for o assunto específico, me manda o e-mail, meu e-mail Pradip, P-R-A-D-E-E-P, Tawade, T-A-W-A-D-E, Pradip Tawade, eu vou comentar aqui, @gmail.com, @gmail.com. Manda todas as dúvidas, perguntas, qualquer coisa, por favor, manda o e-mail. Até aqui na página tem a opção de mandar a mensagem, que é mais fácil, né? Então, é isso. Bom, peraí. Alguém enviou alguma coisa que eu não li. Gente, desculpa. Não sei como que é subir. Tem como você falar sobre casamento indiano com mulheres do Brasil? É que tenha filho. É este mesmo da região. Casamento indiano com brasileiros. Mulheres do Brasil. Tá bom. Um dia, claro que eu farei essa live. Odete, eu não entendi a sua pergunta, seu comentário. Tem um amigo de Kerala e a irmã. Não entendi. Você está escrevendo alguma coisa? Tairine, você... Obrigado pela sua presença. Bahut Dhanyavad, que é hindi. Eu sei que você estava querendo aprender Marathi, mas a gente está falando, né? E, por favor, divulgue esse live, né? Que a gente podemos ajudar muitas pessoas. Publica nos grupos, compartilha. Depois desse vídeo, aparece embaixo do live, compartilhar. Faz compartilhamento em todos os grupos, páginas que você souber, né? Por favor, se gostar. Se não gostar, por favor, manda os comentários que eu tento melhorar, né? É, tem um amigo de Kerala e a irmã dele saiu de casa e foi morar com outra mulher. Bom, realmente, primeiro eu tiro o meu chapéu e minhas para essa mulher, que realmente ela fez uma revolução, né? Porque indianas, eles não aceitam o relacionamento, ah, relacionamento gay ou lésbicas. Se ela fez isso, realmente, parabéns para ela, que ela está vivendo a vida dela, entendeu? Que não é normalmente aceitável. Claro que é complicado para a sociedade indiana, para essa mulher não, porque ela está... Curso de comida, Sueli. Então, eu faço algumas coisas, eu não sou cozinheiro, mas gosto de agradar a minha mulher, que eu amo de paixão. E eu faço as coisas. E realmente é o Deus que faz a, ele que colocar o dedo na minha comida aí fica abençoado. Então, claro que eu vou gravar alguns vídeos de culinária. Eu vou começar
Não dá para fazer live, porque eu tô fazendo e ficar lendo as perguntas. Eu vou pensar, entendeu? Fica muito difícil de se fazer live ou fazer gravar o vídeo, né? Eu acho que seria melhor gravar vídeo. Ah, vamos pensar. Eu vou fazer chai, mas chá normal, não aquele masala chá. Masala chá que tem muitos ingredientes. Eu vou fazer o chá normal, que todos os você encontra esse chá normal em todas as casas. O que é chá? Não é tão segredo, gente. É chá preto com leite e açúcar. É só, entendeu? Vou tentar fazer parata, que eu fiz ontem. Graças a Deus, foi ótimo. Que amor da minha vida gostou. Vamos ver. Tairine, Marathi, amo idiomas. Tenho um amigo de Mumbai. Nossa amizade é muito legal, produtiva. Quero muito aprender. Minha vida está um pouco corrida agora. Mais curto. Tá bom, sem problema. Tá bom. Gente, temos 4 minutos. Eu vou falar um pouco de mim agora. É claro que eu vou fazer um pouquinho de propaganda também, né? Então, oferecemos aulas de hindi virtualmente, ah, mas eu tenho quadro, não está aqui, ah, não está aqui, mas eu tenho quadro, eu dou aulas online, mas a pessoa nem sente que está fazendo a aula online, porque parece que ela está aprendendo na sala de aula. Então, e o preço também é muito razoável. Sobre o preço, por favor, entre em contato pela mensagem da página ou por e-mail, né? E passei mais informações. Pagamento é outra coisa, é pré-pago. Se você quiser, você faz a aula de teste só de 30 minutos, é gratuito, aula de teste. E depois você decide realmente você conseguir ou não. Matéria eu vou passar por e-mail. Dúvidas e dicas eu sempre darei pelo WhatsApp. Eu tenho, nós temos desculpa, aulas de, o grupo das pessoas que aprendem, os estudantes que já estão aprendendo hindi comigo, e nós treinamos todos os dias hindi pelo WhatsApp. Mandamos áudio. Aí passo trabalho de casa pelo WhatsApp também. E se quando tiver qualquer dúvida, nós tiramos pelo WhatsApp, 24 horas. Quando eu puder, né? Também estamos montando um dicionário de hindi para português direto, que vai ser primeiro dicionário. Mas isso é disponível para os estudantes que já estão aprendendo comigo, né? Então, espero que gostou desse live. Se eu falei alguma coisa que não agradou, peço desculpas, por favor me perdoa. Mas se gostou, e por favor compartilhe para que a gente consiga ajudar mais pessoas, né? E só isso. Comentário, sugestões, perguntas, sempre bem-vindas. Tá bom? E próxima live, coloquei próximo domingo, mas ainda não tá, que eu posso falar que vai ter. Se tiver disponível, com certeza eu farei, para ajudar o meu povo brasileiro. Tá bom? Então, muito obrigado
Dhanyavad, que é obrigado em hindi. Se cuide. Não esqueça de Deus, porque sem Deus não somos nada. Só isso. Se cuide e cuide bem que você ama. Tá bom? Muito obrigado. Dhanyavad. Namaste, Brasil.